Então, turma, olha só. Eu vim trazer aqui um resumo de termologia, que é um assunto que começa, na verdade, é um assunto lá do segundo ano. Normalmente se estuda no segundo ano do ensino médio. E é um assunto muito cobrado no Enem, certo? Com frequência vem questões de termologia, calorimetria, que a gente vai ver na sequência. Então, vou fazer um resumo geral aqui do que é termologia, para a gente iniciar, beleza? Então, termologia, o nome aqui, como eu já destaquei aqui no slide, termo, temperatura, logia é estudo, né? É o estudo da temperatura, ou seja, a gente vai estudar os corpos que estão aquecendo e os corpos que estão esfriando, ou fenômenos que envolvem esses dois estados, o aquecimento e resfriamento do corpo, tá? E, ou seja, as temperaturas, essa temperatura extremamente alta e a temperatura muito baixa, o que a gente chama de absoluta, né? Vamos, nesse conteúdo, assistir e ver um pouquinho também de escalas de temperatura, gente. A gente tem 3 escalas que são mais comuns, mas pelo mundo existem várias escalas de temperatura, né, dentro desse assunto. Vou mostrar aqui para vocês as principais. Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui o slide. Pronto. Olha só. Escalas termométricas, né, como é conhecido. As mais comuns que a gente usa são essas 3 que estão aqui no painel de vocês aí, que vocês estão visualizando agora, certo? A gente tem a escala que a gente usa aqui no Brasil, essa aqui do meio, ó, escala Celsius, ok? A gente tem a escala que é muito usada na região da Ásia e da Europa, que é o Fahrenheit, que é esse Fzinho aqui. E a escala K, que é a escala Kelvin, a escala absoluta, que é essa primeira escala aqui, que ela é usada no mundo inteiro como referência, porque ela tem um maior número, uma maior precisão, certo? Em relação às outras escalas. E todas as 3 são usadas, entre outras escalas também. Só que a vantagem da escala é que eu posso converter um valor em outro valor. Então, se eu tiver um valor em graus Celsius e quero converter para Kelvin, é possível fazer isso matematicamente. Ou, sei lá, eu tenho um valor em Celsius e quero converter para Fahrenheit. Eu posso também fazer isso, certo? Usando uma equação de matemática para poder fazer isso. Aqui vocês podem observar que vamos analisar um pouquinho, né, as características de cada escala e os valores que cada uma trabalha. A escala Celsius, que é a nossa escala aqui no Brasil, certo? A gente tem o ponto de ebulição da água, sempre é o da água, que a gente vai usar como referência, certo? É 100 graus Celsius, ou seja, é quando a água começa, né, a evaporar, soltar aquele vaporzinho lá, 100 graus Celsius em diante, ok? E o ponto de fusão, que é quando a água começa a congelar, né? Quando a gente tem 0 graus e aí a temperatura continua caindo, aí nesse momento a água começa a congelar e qualquer alimento ou produto que tenha água começa a congelar a partir de 0 graus. É o ponto de fusão da água que a gente chama, ok? O ponto absoluto, de 0 absoluto, que seria o ponto, vamos dizer assim, onde a gente teria um corpo totalmente sólido, a água estaria no seu formato mais sólido possível, seria menos 273 graus Celsius, aproximadamente, certo? Por que esse valor negativo tão alto? Menos 273, porque é o seguinte, quando o corpo está congelando, se você reparar, por exemplo, eu boto uma garrafa de água lá no congelador, em 0 graus ela começa a congelar, certo? Essa é a ideia. Só que é o seguinte, ela vai congelar por etapas, por camadas. Então, na superfície, quando a gente pega na garrafa lá, ela está congelada. Mas internamente, certo? A água está no estado líquido ainda. Ela não está totalmente congelada. Então, quando toda a água dentro de uma garrafinha está congelada, no estado sólido mesmo, absoluto que a gente chama, aí essa temperatura é muito baixa. E aí a temperatura que a gente mede aqui é menos 273 graus Celsius, certo? Essa é a temperatura onde a gente vai encontrar o corpo no seu estado mais sólido possível. Isso falando de água congelada, ok? Na escala Kelvin, aqui do lado, que é a escala absoluta que a gente usa, certo? Primeira observação, a escala Kelvin não usa graus. Veja que a Celsius tem um graus aqui, ó. A Fahrenheit tem um Fzinho aqui e o graus aqui do lado. A Kelvin não usa graus, certo? Justamente porque ela é considerada a mais precisa, por isso que se dá o nome a essa escala também de escala absoluta. Quando você ouvir falar em alguns livros, vamos trabalhar com escala absoluta, é a escala Kelvin, beleza? E aí veja que os números são muito diferentes. Então, aqui no ponto de fusão, eu já começo com aproximadamente 273,15 Kelvin. E lá em cima, no ponto de ebulição, que é quando a água começa a ferver e tal, eu tenho 373,15. Mas veja que o intervalo aqui é de 100 graus.
Kelvin, o intervalo também é de 100 graus, certo? O intervalo aqui no meio, se a gente contar um por um, é de 100 graus. Só está mudando os valores de início, da fusão e ebulição. E lá embaixo, né, o zero absoluto na escala Kelvin é o próprio zero. Então, quando tiver 0 Kelvin, é o zero absoluto na escala Kelvin, certo? Na escala Fahrenheit, aí já é um outro valor, é menos 273. E na escala Fahrenheit, que é a terceira escala que a gente está aqui, esse zero absoluto seria menos 459 Fahrenheit. Ou seja, bem diferente nos valores. Isso acontece porque cada matemático, né, e físico que desenvolveu essas escalas, eles partiram de um princípio de medição. E aí cada um formulou uma equação usando um ponto inicial e um ponto final. Cada um com um valor diferente. Por isso que elas têm esses valores tão diferentes, as escalas. Mas como eu disse, mais para frente eu vou mostrar como é que a gente converte uma escala na outra escala. Beleza? Analisando aqui a escala Fahrenheit, a gente tem, ó, ponto de fusão da água é 32. Está aqui no meio, tá vendo? 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água, certo? Que é aqui em cima, 212. É quando a água começa a ferver. Veja que aqui a escala Fahrenheit tem mais intervalos do que a Celsius e a Kelvin. Então a Fahrenheit tem, se a gente for contar aqui os intervalos, vai dar 180 aproximado. Já a Celsius e a Kelvin, se a gente comparar, elas têm um intervalo de 100, apesar de começar com valores diferentes e terminar com valores diferentes, certo? Porque ó, vai de 0 a 100 e aqui, do ponto de fusão ao ponto de ebulição na Kelvin, vai de 273 a 373. Mas se a gente subtrair um pelo outro, dá 100, né? Aqui não. Na Fahrenheit, aqui não, se a gente subtrair 212 menos 32, vai dar 180. Então tem 180 intervalos aqui. Okay? É a única que tem essa diferença de intervalos entre as escalas. E aí, como eu disse, como é que a gente faz para converter uma na outra escala? Que vai precisar fazer isso. Bom, vou mostrar aqui agora aqui embaixo. Vamos lá. Me acompanha aí. Pronto. Ó, o slide está lá. Espero que o slide aí seja bem visível para vocês. Eu coloquei as três escalas aqui, ó. Celsius, certo? Fahrenheit, aqui eu estou marcando, e Kelvin aqui, certo? As três escalas estão aqui. Cada uma com um ponto de ebulição e um ponto de fusão lá embaixo. Ok? E aí, bom, vamos lá. Primeira situação, eu tenho um Celsius aqui e Fahrenheit. Se eu quero, vamos supor, estou trabalhando com uma questão lá que eu tenho um valor em Fahrenheit e aí eu preciso converter para Celsius. Eu vou usar essa equação aqui, ó. Tá vendo? E aí é só substituir o valor aqui onde tem TF, que é a temperatura em Fahrenheit, eu vou substituir o valor que a questão deu lá, e aí eu vou resolver toda essa equaçãozinha aqui para achar o valor em Celsius, tá? Ou o contrário, vamos supor que a questão exija que você calcule em Fahrenheit, e aí ele deu o valor em Celsius. Aí você vem aqui, no canto aqui, onde tem a variável aqui, ó, TC, que é a temperatura em Celsius, e coloca o valor aqui que a questão deu, e agora eu vou achar o TF, que é a temperatura em Fahrenheit. Então eu vou arrumar a conta todinha, organizá-la para poder calcular, beleza? Depois eu vou trazer algumas questões aqui usando cada uma dessas escalas, tranquilo? Aqui embaixo eu tenho uma outra situação, tenho Celsius e Kelvin agora. Então é a mesma situação, gente. Se a questão estiver pedindo lá um valor em Kelvin e ele deu o valor em Celsius, pronto, eu vou ter que usar essa equação aqui de baixo, que é mais simples, tá vendo? Tá? A temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin, menos 273. Então era bem mais simples do que a primeira lá. Então nesse caso, eu quero achar o valor em Celsius. A questão me deu um valor em Kelvin, é só substituir aqui. No lugar de T, K, vou colocar o valor aqui, vou subtrair e já acho o valor em Celsius. É bem rápido, né? Ou o contrário também, como eu disse, se a questão exigir que você calcule de Celsius para Kelvin. Vou usar a mesma expressão, certo? Qual dessas equações eu uso? Aí, como eu disse, depende do que a questão lhe oferecer e o que ela está pedindo, tá? Então, se é o primeiro caso aqui tem um Celsius e Fahrenheit, a questão está pedindo Celsius, mas ela lhe deu o valor em Fahrenheit, eu uso a primeira. Agora, no segundo caso, tá? Eu tenho Celsius e Kelvin, aí a questão deu o valor lá em Kelvin e quer em Celsius, eu vou usar essa segunda equação. E a última, que é um pouquinho maior de todas, né, lá embaixo, é quando eu estou comparando as escalas Kelvin e Fahrenheit. Veja, Kelvin e Fahrenheit,
quando a gente está lá no segundo ano trabalhando com temperaturas, máquinas térmicas, gases, tá? A gente usa muito gases nobres, quando a gente está calculando lá, a gente usa muito temperatura em Kelvin. E é muito comum a temperatura vir em Fahrenheit. Então, nesse caso, tem que converter para Kelvin. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, temperatura em Kelvin, menos 273, dividido por 5. Aqui é uma expressão matemática, igual. Do outro lado, eu tenho uma outra equação agora com a temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Essa é a equação aqui que você vai usar, tá? Quando você está trabalhando com Kelvin e Fahrenheit. Então, como eu disse, a questão deu lá um valor em Fahrenheit e está pedindo em Kelvin, eu vou usar essa terceira equação aí para poder resolver o meu problema, tá? Para converter o valor da temperatura. E aí é só questão de matemática, de treino para vocês converterem. Eu sugiro a vocês que peguem as equações e coloquem valores, né? Em TF, e aí ache a temperatura, chuta um valor de Fahrenheit, bota aqui na equação, resolve tal direitinho a equação para achar a temperatura em Kelvin, só para vocês treinarem, certo? Como fazer isso. Se der tempo, eu trago aqui alguns exercícios mais simples com essas escalas de temperatura. Beleza, gente? Olha só, aqui é um resumo geral, tá? Do principal do que é termologia, tá? Que é o estudo da temperatura, corpos quentes, corpos frios, todos esses fenômenos, mas não parar por aí. Então, mas para início, é o que a gente começa sempre estudando as escalas de temperatura, tá? Que é muito importante saber essas 3 escalas. Tá? Segue o canal aí, não esquece de se inscrever que eu vou estar postando mais vídeos sobre esse assunto, sobre esse conteúdo aí. Deixa o seu like aí de gostei. E eu vou deixar o vídeo aqui, geralmente eu deixo na descrição, ou nos cards aqui na lateral, aqui em cima, em algum lugar, de exercícios, de questões, para vocês tentarem resolver aí. Beleza? Até mais, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima. Valeu!